Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Antônio, eu estou acompanhado da aluna Natália Félix e nós vamos apresentar o artigo chamado A Importância do Enxofre na Agricultura Brasileira. Estima-se que o enxofre seja o nono elemento mais abundante no planeta Terra. Geralmente ele pode ser encontrado na forma de sulfetos, de sulfatos ou na sua forma mais elementar. Depois do oxigênio e do silício, ele é o constituinte mais abundante dos minerais, certo? A gente pode encontrar o enxofre próximo a fontes termais, zonas vulcânicas e algumas minas, né, de cinábrio, galena, esfalerita e estibina, certo? Falando um pouco do seu consumo no Brasil, a agricultura consome cerca de 1,6 milhão de toneladas anuais do enxofre elementar. E desse total, 90% é importado devido à pequena produção de enxofre no país. O enxofre ele é largamente utilizado, né, na agricultura brasileira, né, sendo que desse total, cerca de 53% são utilizadas na agricultura, seguida pelas indústrias químicas em torno de 47%, certo? Falando um pouco da sua importância, né? O elemento ele participa de numerosos compostos, atuando como aminoácidos, com proteínas, coenzimas, flavonoides, lipídios, polissacarídeos, enfim. Junto com o nitrogênio, né, o enxofre ele está presente em todas as funções e processos que são parte da vida da planta, da absorção iônica, né, aos papéis do DNA e do RNA, inclusive também, né, controle hormonal para o seu crescimento e a diferenciação celular. Tanto a colheita quanto a qualidade do produto, ela também pode ser influenciada pelo enxofre. Então, por exemplo, o enxofre ele aumenta o teor de metionina, né, que são aquelas proteínas, né, presentes no cereal, que acabam melhorando sua qualidade nutritiva. Ele também aumenta a qualidade da farinha para a panificação, consequentemente aumentando o volume do pão. Em conjunto com o nitrogênio, ele ajuda a reduzir o teor de nitrato, que a gente sabe que em excesso ele é prejudicial ao animal. Ele também é responsável pelo sabor do aspargo e pelo odor da cebola e do alho. O enxofre também é importante não só como nutriente, mas também ele possui um papel no mecanismo de defesa da planta contra pragas e doenças. As plantas sadias elas contêm grande variedade de metabólitos secundários, muitos dos quais contêm nitrogênio e enxofre na sua estrutura. Esses compostos eles estão presentes seja numa forma biologicamente ativa ou eles estão armazenados de maneira inativa, né? Que, caso haja necessidade, eles são convertidos na forma ativa pela ação de enzimas, né? Em resposta ao ataque da praga, né? Que acabou atingindo aquela planta. A dinâmica do enxofre nos solos agricultáveis. A entrada do enxofre no solo ela pode ocorrer através de intemperismo, né, de minerais, através das águas da chuva, através de irrigação, através da deposição atmosférica, né, que no caso seria poeira, através de resíduos vegetais e animais. Pode ser introduzido também através da adição de fertilizantes minerais ou orgânicos e também de pesticidas. Por outro lado, as saídas deste elemento ela está relacionada a exportações pelas culturas, a lixiviação, erosão, queimada e emissão de gases sulfurados. Atualmente, o enxofre ele tem se tornado um nutriente limitante na produção das culturas. As razões para que esse aumento na necessidade do enxofre incluem alguns dos tópicos que eu trouxe aqui e eu vou discutir um pouco, né? Nos solos tropicais, né, existe um baixo teor de enxofre, principalmente em oxissolos ou
solos. Existe uma maior produtividade nas culturas, né, atualmente, que acaba requerindo também uma maior quantidade de enxofre. Um outro ponto também é que houve um aumento no uso de adubos concentrados que contêm pouco ou quase ou nenhum, né, nenhuma quantidade de enxofre. Houve também uma redução na quantidade de enxofre atmosférico provindo da chuva, devido ao menor consumo de combustíveis fósseis, né? Por incrível que pareça, né, a produção de combustíveis fósseis tem diminuído um pouco e isso acaba afetando um pouco na dinâmica do enxofre. Existe também uma redução nas quantidades, né, das reservas de enxofre do solo, né, através das perdas de matéria orgânica devido à mineralização e à erosão. Existe também um menor consumo hoje em dia de pesticidas com enxofre. Antigamente se utilizava mais, mas hoje em dia não se utiliza com tanta frequência. E além disso, né, isso só falando do enxofre alimentar, além disso também temos a diminuição dos sulfatos, né, no solo. E aí eu trago aqui como um ponto a mais, né, é que existem alguns fatores que dificultam a permanência, né, dos sulfatos na camada superficial do solo. A presença de materiais, a presença de maiores teores de matéria orgânica reduzem a absorção do solo por óxidos e aí aumenta dessa forma a carga negativa do sólido. Dessa forma, né, os sulfatos eles são repelidos, né? Então, se eu tenho muita carga negativa, o íon sulfato que possui carga negativa acaba sendo repelido daquele solo. Os fosfatos aplicados em adubações, eles ocupam preferencialmente algumas posições de troca que originalmente elas seriam ocupadas por sulfatos. Então, também, né, esse seria um dos motivos para que ocorresse a diminuição do sulfato nos solos. Diagnóstico da necessidade de adubação. Vamos lá. O sucesso da recomendação da adubação, né, por enxofre depende principalmente, né, de um diagnóstico feito, né, para detectar a fertilidade daquele solo e da nutrição da planta, né? Isso tudo deve ser um processo criterioso, né, com base em resultados da análise física e química do solo, né, que ajudem o agricultor a identificar qual é a disponibilidade daquele nutriente no solo e também, né, através da diagnose foliar, que indica, né, para a gente mais facilmente a absorção do elemento pela planta. Falando só um pouquinho da análise do solo, né, para que a gente consiga determinar corretamente, né, a necessidade ou não de enxofre, a gente deve fazer a análise do solo em duas profundidades, entre 0 a 20 centímetros e entre 20 a 40 centímetros. Isso devido à mobilidade do nutriente no solo, né, e o seu acúmulo naquela subsuperfície. Para que haja uma interpretação correta, né, com relação à disponibilidade do enxofre no solo, devemos tomar pelo menos umas 20 amostras, né, para termos um resultado mais confiável. Uma outra forma da gente analisar é pela diagnose foliar, né? A folha, como a gente sabe, né, é o órgão que indica para a gente, né, mais facilmente o estado de nutrição da planta, né, e permite, né, que a gente consiga avaliar de forma indireta a fertilidade do solo e, né, a eventual necessidade de adubação. O estado nutricional das plantas ele é avaliado, né, por meio da análise de tecidos vegetais, né? Aí já é uma análise mais detalhada, mas também pode ser analisada pela diagnose visual mesmo, ou seja, a observação, né, de sintomas ou de deficiência, né, ou excesso de algum nutriente. A análise química, né, nessa diagnose foliar ela é importante, né, para o ajuste mais fino da adubação, visando maximizar a produtividade, aumentando a eficiência, né, do uso dos fertilizantes. A observação, como eu falei também anteriormente, ela é muito útil também para diagnosticar desequilíbrios nutricionais. Entretanto,
quando os sintomas eles se manifestam na planta, a produção, né, isso quer dizer que a produção já deve ter sido prejudicada. Então, em qualquer cultivo que se faça, o ideal é que não ocorra sintomas visuais de desequilíbrio. E se ocorrer, né, que sejam detectados e corrigidos o mais rápido possível. Nesse caso, né, deve-se buscar a orientação técnica de um profissional com conhecimento daquela cultura para a escolha da adubação correta, né? Quanto às fontes de enxofre, os fertilizantes sulfatados eles vão poder ser simples ou compostos. Eles vão ser classificados como simples quando eles tiverem um elemento na forma de sulfato. Alguns compostos considerados fertilizantes simples são o sulfato de amônio, o superfosfato simples, que é um fertilizante mineral, resultado da decomposição de rochas fosfatadas em ácido sulfúrico, o enxofre elementar e o sulfato de potássio. Já de fertilizantes compostos, temos como exemplo o NPK, que é um fertilizante composto pela mistura desses 3 macronutrientes, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Quanto às fontes de enxofre simples, o sulfato de amônio ele vai ser uma boa opção, visto que o enxofre contido nesse fertilizante vai estar disponível para as plantas, porque se encontram na forma de sulfato. Quanto ao sulfato de potássio, ele é um fertilizante necessário ao bom rendimento de culturas que são sensíveis ao cloro e culturas que são exigentes quanto à quantidade de enxofre e potássio. Ele vai ter um menor índice de solubilidade, o que vai tornar vantajoso para todas as culturas em áreas com limitação de chuva e também vai ser recomendado para os sistemas hidropônicos. Nas fontes de enxofre, nos fertilizantes compostos, nós temos o NPK, onde o teor de enxofre vai variar. Quanto menor for a concentração de NPK, maior a possibilidade de aumento no teor de enxofre na fórmula. Isso ocorre pelo fato de que os fertilizantes com baixo teor de NPK tendem a conter grandes quantidades de superfosfato simples como fonte de fósforo, enquanto os fertilizantes com alto teor de NPK, eles têm como fonte de fósforo outros compostos, que não vão ter um teor considerável de enxofre na fórmula. Quanto às recomendações de adubação sulfatada, é complexo em função dos inúmeros fatores que vão controlar a dinâmica do enxofre no solo. Algum desses fatores que nós podemos citar é a contribuição da chuva e das irrigações como veículo de deposição de enxofre atmosférico, o nível de produtividade esperada, a qualidade do fertilizante, os níveis de tecnologia adotados e também o tipo de região e o tipo de cultura que está pretendendo que ocorra essa adubação. Nas considerações finais, os autores trazem alguns aspectos para que o uso de fertilizantes contendo enxofre na agricultura brasileira aumente. Então, eles recomendam que seja analisado os solos para que se perceba quais são as necessidades dos mesmos, que se observe a textura da matéria orgânica, já que solos arenosos e com baixos teores de matéria orgânica vão ser os mais prováveis de apresentar deficiência de enxofre, para que se observe também a necessidade de cada cultura individualmente, as leguminosas produtoras de grãos alimentícios, por exemplo, e as plantas produtoras de sementes oleaginosas vão ser as mais exigentes de reposição de enxofre. E, por fim, o teor de enxofre na água de irrigação.